O Jornal da Orla traz um artigo dizendo: o dono do carnaval desde o tempo dos deuses. Momo, na mitologia grega, é o filho do sono e da noite, o deus da zombaria, do sarcasmo, do delírio e da irreverência. Diante do seu costume de criticar e de ridicularizar os outros deuses, a divindade maior do Olimpo, após perder a paciência, o despachou para a terra. A figura de Momo no carnaval brasileiro surgiu em 1933, no Rio de Janeiro, graças a um cronista esportivo do jornal à noite, que apresentou aos carnavalescos um boneco feito em papelão e sugeriu sua indicação como comandante da folia. Pastor Natanael, haveria alguma semelhança dessa figura carnavalesca com algum personagem descrito na Bíblia? Sim. A notícia lida fala de uma divindade chamada Momo, que se torna dono do carnaval, pois lhe entregam a chave da cidade, e que dentro da mitologia grega é tido como deus da zombaria, do escárnio. Além disso, como acabamos de ouvir a irmã ler, ele foi despachado, quer dizer, foi mandado para a terra. Sabe que figura bíblica nos parece esse Momo? Com aquela figura que nós encontramos em duas partes da Bíblia. Isaías 14, versículos 12 a 14. Aí está um ser que vivia muito bem no céu. Era um anjo bom, de grande iluminar, mas ele um dia foi despachado para a terra por uma razão que a Bíblia aponta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. E ainda no livro de Ezequiel, capítulo 28, 14 a 16, nós vemos mais uma referência sobre ele. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então vemos uma semelhança neste empolgamento do carnaval, quando se elege um rei, chamado Rei Momo, para dominar esses dias carnavalescos, com a situação, com a pessoa de Lúcifer, era o nome dele, a princípio, que era portador de luz. Depois, o seu nome passou a ser diferente, que é Diabo. A palavra diabo significa sedutor, enganador. E diz a Bíblia no livro de Apocalipse que ele engana todo mundo. E também ele é chamado de Satanás. E a palavra Satanás significa adversário. Então ele caiu pelo seu orgulho, pela sua soberba. E hoje, segundo a Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo o identifica com um título, dizendo o seguinte:
Segundo aos Coríntios 4. Versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então ele se tornou Deus deste século. Ele não é, mas ele se tornou pela usurpação. E hoje ele controla a mente das pessoas que estão na terra. Você abre o livro de Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 3, e vamos notar lá que o apóstolo Paulo declara de pessoas que são guiadas pelo príncipe deste século, que ele faz dos homens um tipo de marionetes. Eles não sabem, mas estão atuando diabolicamente. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, príncipe das potestades do ar, que opera, que trabalha na vida do povo. Então, quando vemos este folguedos carnavalescos, essa empolgação, esse entusiasmo, eu escutei uma senhora na televisão com 70 anos sendo entrevistada e ela muito eufórica, mostrando que até então ela vinha sempre participando do carnaval, sendo lá algo em bloco de carnavalesco. E ela diz, quando chega essa época, parece que entra em mim uma criancinha que me dá um ânimo. Olha, quando aquela mulher proferiu estas palavras, eu me lembrei daquele que governa o mundo. Isto é, a vida das pessoas, o príncipe das potestades do ar, que opera nos filhos da desobediência. Algo novo se aposta das pessoas como uma força espiritual diabólica que leva as pessoas a esse entusiasmo que costuma acabar na quarta ou quinta-feira. Qual o simbolismo da entrega da chave da cidade para um homem que é eleito para ser o rei Momo? Observe o seguinte quanto ao nosso país. O Brasil é conhecido como o país do carnaval. E essa é a maior festividade, a chamada festa popular. Ele é mundialmente conhecido por duas coisas, o Brasil. Primeira, pelo futebol, e segunda, pelo carnaval. Então, quando se entrega a chave da cidade ao rei Momo, são 5 noites onde a nação para e literalmente abre alas para a folia, que na maioria das vezes vem acompanhada de bebedeira, de prostituição, de uso de drogas, pornografia e tudo que campeia como obras da carne. Tudo isso é precedido pela escolha de alguém que é eleito como rei Momo, que recebe as chaves da cidade publicamente. E desde que entrega a chave da cidade, isso indica que o diabo é o dono da festa carnavalesca e se torna dono do Brasil. E olha, ninguém se engane, a obra dele está apontada em João, capítulo 10 e versículo 10. É uma obra diferente da que Jesus veio fazer. Só que não damos lugar para Jesus, mas damos lugar para ele. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então Jesus veio dar vida, vida com abundância, e o diabo veio para matar,
roubar e destruir. Agora, em 1 João capítulo 3, e no versículo 8, declara que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E Jesus desfaz a obra do diabo na vida das pessoas que o recebem. Saem do poder da sua influência. Então o carnaval brasileiro debocha dos princípios morais de maneira escandalosa, apoiada pela televisão, quase sem nenhuma censura ou pouca censura. A festa da globaleza alimenta a tara sexual e faz o governo distribuir gratuitamente preservativos aos foliões para tentar dirimir, minimizar os resultados funestos do carnaval. Pastor, e as consequências? Já falei essa pergunta. Pastor, pode-se dizer que as crianças e adolescentes são fortemente influenciados pela TV e que essa mudança de costumes e abusos no campo do sexo são provenientes de filmes e programas de TV? As crianças têm participação muito grande no carnaval. Muito grande. Vestem-se a caráter e assim se envolvem em bailes próprios de determinadas idades. As mães têm muita alegria em fantasiar suas crianças, parecem tão inocentes. Mas aquelas crianças são observadoras, crianças de 5, 6, 7, 8, adolescentes, 10, 12 anos, já vão se envolvendo. Então precisamos ter cuidado, porque a Bíblia diz no livro de Provérbios 4:9, os insensatos zombam do pecado. Então há pessoas que não estão nem aí, como quem diz, todo mundo está fazendo, porque não posso fazer também. Não há nada de mal. Sempre essa expressão, não há nada de mal. Mas não são todos que gostam do carnaval. O que fazem outras pessoas nesses dias de festas abusivas ligadas ao sexo? Há pessoas que têm uma consciência de Deus. Eu quero citar aqui uma frase, um pensamento de Agostinho, que ficou bem marcado na minha mente. É quando ele diz, no livro Confissão, o Confiteor, ele diz: ó Deus, tu nos fizeste para ti, e a nossa alma não terá descanso enquanto não se volver para ti. E há pessoas então que diferem, atendem à exigência do Salmo no número 1, muito conhecido dos leitores da Bíblia. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O salmista também diz no Salmo 42, o seu sentimento para com as coisas de Deus. Ele queria estar ligado
buscando a Deus. E as pessoas que têm esse sentimento nessa época de carnaval fazem retiro. Vão para um campo, para uma fazenda. Às vezes levam os parentes, combinam com amigos. E lá ficam esses dias juntos, às vezes praticando esporte. E se reunindo também para estudar a Bíblia, para cultuar. Passam dias felizes estes dias de carnaval, descansando, porque tem sede de Deus. E é bom quando nós manifestamos este sentimento do Salmo 42, a partir do versículo 1, que ele diz o seguinte: Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Agora queremos deixar terminando o grande aviso que Paulo dá para os foliões. Ele enfatiza que o homem é um ser responsável e que vai responder diante de Deus pela sua forma de agir. E há pessoas então que não ligam para isso, mas diz ele no capítulo 6, versículo 7 de Gálatas, ele diz que diante dos olhos de Deus está tudo sendo observado. Diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Por tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. As pessoas que nestes dias se esquecem de Deus e se entreguem desmesuradamente aos pecados, não vão ficar impunes, porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, também ceifará. Então tenhamos consciência disso, que o homem tem a liberdade de agir, mas deve saber que por tudo quanto ele fizer, Deus trará a ele um dia de juízo, o chamado juízo final, quando se abrirão os livros, cada qual vai ser julgado pelas coisas que estão escritas nos livros, e vai ser aberto outro livro, o livro da vida. E aquele cujo nome não estiver no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15.